achou Lucas, diga amém. Se você achou capítulo 9, você diga amém. Agora você vai lá para o versículo 51 e diga amém se você achou. Glória a Deus, procura com calma aí. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Se alguém tiver sem Bíblia, vai estar aqui no telão. Mas vamos acompanhar. Eu vou seguir a tradução que eu coloquei aqui, tá bom? Lucas capítulo 9, verso de número 51 diz assim: como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou alguns mensageiros que fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando seus discípulos, Tiago e João, viram isso, disseram: Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Aí numa outra tradução, a tradução Nova Versão Internacional, no versículo 55, ela diz assim, olha: mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem o que espécie de espíritos são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Glórias a Deus. Até aqui. Pai amado Deus, Senhor, louvado seja o teu santo nome por esta palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom, maravilhoso e fiel. Tu és tremendo e poderoso. Já tem falado conosco, Pai, a tua presença é real e podemos senti-la aqui no nosso meio. Eu creio que cada um que entrou aqui, não sei como entrou, não sei como chegaram, mas uma coisa eu sei, que não sairão da mesma forma qual entraram. Se chegaram aqui com um objetivo de adorar, glorificar e entregar o melhor para ti. Tua palavra diz que o Senhor não despede aqueles que se achegam ao Senhor de mãos vazias. Então, Pai amado Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai amado Deus, em nome de Jesus, Pai, por essas ovelhas, derrame sobre elas aquilo que elas precisam, fortalecendo, colocando-as de pé, renovando as tuas forças, restituindo aquilo que foi destruído, ressuscitando aquilo que está morto. Pai amado Deus, é o que eu peço ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, que a igreja da família, Senhor, começando sim por nós, que venha entender a importância de um relacionamento de filho com o Pai. Pois esse ano, Pai, o Senhor vai tratar conosco sobre a paternidade. E isso é muito importante para que nós possamos entender. E assim, Pai, que sempre seja feito o teu querer, a tua vontade ao nosso meio. Fale o que precisamos ouvir e não o que gostaríamos de ouvir. Porque não gostaríamos de sair daqui da mesma forma como entramos. Não com o nosso achismo e aquilo que nós achamos que é de melhor, mas sim que o Senhor tem para nós. Abençoe aqueles que estão nos também assistindo através da transmissão ao vivo. Pai amado Deus, as crianças que estão na salinha delas, abençoe poderosamente. Pai amado Deus, em nome de Jesus, é o que pedimos ao Senhor. Amém e amém. Você pode tomar o teu assento, se acomoda aí em nome de Jesus, fique com a tua Bíblia aberta, tem bastante referência bíblica nessa mensagem, né? Queridos, algumas pessoas até já pediram alguns esboços das mensagens. Eu não estou conseguindo ainda enviar desse programa que eu tenho aqui para o WhatsApp, mas eu vou arrumar um meio, né? Então, assim, para você acompanhar, para você saber as referências, é muito legal, muito bacana. Quem quiser, né, tá adquirindo aí o esboço das mensagens, amém? Então fique aí para você acompanhar as referências. Deus vai falar muito com a gente em nome de Jesus. Queridos, Deus ele vai tratar com a gente hoje em um ponto que tem passado muito despercebido na vida das pessoas hoje. E é um ponto, é uma área da vida do ser humano que Satanás ele tem investido tão pesado, tão forte, que isso tem passado despercebido e muitas pessoas estão sendo destruídas por causa disso. E eu vou falar um pouco até mais pesado em relação a isso. Satanás ele tem investido tanto nessa área, que nesta área a qual Satanás tem investido pode até levar pessoas a perder a sua salvação, ou seja, a ir para o inferno.
é uma palavra difícil, pesada de nós ouvirmos, mas é a realidade. Então a gente não pode, o que é verdadeiro, a gente não pode maquiar, mascarar, porque a verdade, ela dói, a verdade nos constrange, a verdade nos confronta. Mas quando a palavra de Deus, ela nos confronta, ela traz transformação. Todo confronto vindo da palavra de Deus, ela quebra, né? Ela despedaça tudo aquilo que nós achamos. Então, contra a palavra de Deus, não existe o que eu acho, o que eu penso, existe o que está aqui. Então, é uma área, Deus falou tanto sobre essa área, que as pessoas elas têm sido destruídas por isso, e têm passado despercebido. E as pessoas têm achado que isso é comum na vida delas. Então Deus vai falar conosco um pouco sobre uma palavrinha tão pequena e tão simples chamado ego. Então Deus ele vai trabalhar no nosso ego hoje. E Deus ele deu muita referência bíblica sobre ego. E é nessa área do ego, do meu eu, a qual Satanás ele tem investido para trazer a destruição de pessoas. Isso é muito sério. Então em nome de Jesus, eu já profetizo neste lugar, que todo ego que tem se destacado na sua vida, que seja destruído e quebrado agora na autoridade do nome de Jesus. Pastor, eu sou assim mesmo. Não, querido, no final da mensagem você vai ver que não é assim. E que isso venha a ser caído por terra hoje na sua vida, porque isso pode te destruir. E o que significa o ego? Né? O que fez os discípulos falarem isso para Jesus, quando aquele povo rejeitou Jesus no seu vilarejo? Foi o ego deles que foram feridos e fizeram eles chegarem a essas atitudes. Porque o que acontece? Alguns mensageiros iam à frente de Jesus para poder preparar lugar para ele. Jesus não ficava 24 horas andando. Ele precisava parar, comer, dormir, descansar, beber uma água. A gente vai ver na peregrinação de Jesus que ele para em alguns lugares. Então o que acontece? Ia uma equipe à frente, ia alguns homens à frente, chegava num vilarejo próximo, né, numa cidade próxima, num bairro próximo, e aqueles homens chegavam e se apresentavam: olha, eu sou isso, eu sou fulano, sou Beltrano, tal, e está vindo aí o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Ele está passando, ele vai passar por aqui amanhã, ou daqui a algum tempo, ou daqui a algumas horas, ou daqui a alguns dias. E ele precisava de um lugar para repouso, para alimentação. Será que vocês poderiam preparar algum lugar para ele poder repousar com seus discípulos e tal? E sempre por onde ele passava, as pessoas sempre abriam a porta da tua casa para ele poder repousar e servir para ele o que tinha de melhor. Aí o que acontece? A Bíblia vai dizer que chegando no vilarejo de Samaria, que fazia parte de Samaria, vocês sabem o que é o mesmo povo de Israel, só que eles foram divididos por uma desobediência do filho de Salomão. E aí o que acontece? Eles ficaram com uma rincha entre um com o outro, dividido entre o reino do sul e o reino do norte. Então o que acontece? Jerusalém, eles olham para o povo e dizem assim: não, eles se misturaram, eles se contaminaram, então eles não pertencem mais ao nosso povo, os judeus. E assim ficaram essa disputa entre eles, no mesmo povo, mesmo território, de mesmo sangue. Então o que acontece? Chegando nesse lugar, nesse vilarejo de Samaria, esses homens chegam até lá e falam assim: será que vocês poderiam ceder um lugar para comandar Jesus? Jesus, ele é da onde? Quem é ele? Ele está indo para onde? Aí, óbvio, eles disseram quem era Jesus, eles disseram para onde ele estava indo. Mas no momento, como a Bíblia diz, que eles descobriram, eles ouviram que Jesus iria passar por ali para ir para Jerusalém, eles disseram: não. Nós não queremos contato com os judeus, nós não queremos contato com o povo de Jerusalém, então aqui não tem lugar para ele. Ou seja, eles foram oferecer uma oportunidade para aquele povo, para eles poderem receber Jesus na tua vida, Jesus na tua casa. Com certeza Jesus ia passar lá e operar muitos milagres, mas o povo rejeitou o Jesus a qual eles foram oferecer. Naquele momento, por rejeitar o Jesus a qual eles viram fazendo tantos milagres, a ira deles se acenderam. E por que se acendeu? Porque o ego deles foram feridos. E no momento que o ego deles foram feridos, eles voltaram bravos até Jesus. Falaram: Jesus, o Senhor quer que nós oramos?
e que Deus mande fogo no céu e destrua aquele povo. Então, para eles chegarem numa posição dessa, o ego deles foram atacados, foram feridos, e eles tomam essas atitudes. E Jesus vem e repreende eles, dizendo assim: por acaso vocês não sabem de que espécie é esse espírito? Pois o Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas sim para salvá-los. Então, o que levou esses discípulos a ter raiva, a ira deles se acenderem, a fim de pedir a morte daquele povo? Eles não pediram um castigo, eles pediram a morte. Se a gente for na Bíblia e ver qual lugar que foi destruído com fogo, Sodoma e Gomorra. Então o que ele faz? Ele faz uma comparação. Vamos destruir aquele povo como foi destruído Sodoma e Gomorra. Olha a comparação que ele faz. Porque o povo não ouviu ou não aceitou o Jesus a qual eles estavam pregando. E a ira se acendeu e eles queriam matar aquele povo, porque aquele povo não deu ouvido a que eles estavam falando. E quando o ser humano, ele é confrontado, ou seja, não acontece do jeito dele, isso significa que o seu ego foi ferido. E quando um ego do ser humano ele é ferido, a reação sempre é violenta. A reação sempre é se vingar. A reação sempre é destruir. A reação sempre é pagar o mal com o mal. Essa é a reação do ser humano. E Jesus ele vem e diz assim: não é assim. Esse espírito, vocês não sabem da onde veio, qual é o propósito. Então entendo, não vim para destruir ninguém, eu vim para trazer a salvação. E Jesus acaba com aquilo. Então eu quero usar esse contexto para Deus tratar conosco sobre essa palavra ego. E antes de a gente entrar em mais pontos específicos, vamos saber um pouquinho o que é o ego. Olha que interessante. Significado de ego: núcleo de personalidade de uma pessoa. Significado de núcleo: centro. Significado de personalidade: conjunto de qualidades que definem a individualidade de uma pessoa moral. Significado de individualidade: caráter do que é individual. Olha só, ou seja, ego significa, é o centro de qualidades que define uma pessoa individual. Mais um pouquinho. Todas as suas atitudes se tornam as qualidades dela, ou seja, qualidades para ela e não para os outros. Então a pessoa, o ego de uma pessoa, de um ser humano, significa o quê? É o centro, todo o centro das suas atitudes, seja ela certa ou errada, a qual ela tem para ela aquilo que ela faz que é certo. Isso é o ego de uma pessoa. Ou seja, é o centro a qual ela guarda todas as suas qualidades. Vou repetir: sendo mal ou bem, sendo certo ou errado. Então é o núcleo, é o centro, aonde ela guarda as suas atitudes, dizendo para ela mesma que as atitudes dela é que é o certo. Isso é o ego. Então quando esse centro, esse núcleo, ele é confrontado, dizendo que aquelas qualidades para aquela pessoa não é o certo, é na hora que aquela pessoa tem uma reação, e a reação sempre é violenta, porque a atitude que ela faz, independente se é certo ou errado, para ela é certo. Quem está entendendo, diga amém. Então isso é o significado do ego de uma pessoa. Ela tem somente para ela, é algo individual. Ego significa uma qualidade individual, sendo certo ou errado. Então para ela, uma pessoa que ela tem o seu ego florescido, ela nunca vai aceitar, queridos, ser constrangida ou confrontada. Quem já lidou com pessoas assim? A qual você vai falar: olha, você chega ainda na maior mansidão. Fala: meu, não é assim, que não é assim o quê? Que aí você pensa que você é quem? Cara, isso são reações de pessoas que têm o seu ego florescido. O seu ego, aí olha para você ver que interessante. Pessoas, e isso leva, uma pessoa que ela tem o seu ego florescido, significa, tem um nome para isso: pessoas egocêntricas. Ou seja, pessoas que ela acha, que ela tem para ela, que ela é
centro, ela é o certo, ela é a correta, o que ela faz é tudo certo. Eu coloquei aqui algumas frases de uma pessoa egocêntrica, que diz assim: tem que ser do meu jeito. Talvez você já ouviu frases assim, de pessoas: tem que ser do meu jeito, não importa a sua opinião. Essas são palavras de pessoas assim. Eu faço melhor do que você, eu sou assim e vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Não interessa se está certo ou errado, você tem que fazer o que eu mando. Então essas são algumas reações, algumas frases de uma pessoa egocêntrica, de uma pessoa que ela tem o seu ego, né, em primeiro lugar. E olha que interessante, porque o sinônimo de o egocentrismo são egoístas e narcisistas. Egoístas são pessoas que querem aquilo só para ela. Ela olha só para o umbigo dela, ela quer resolver só o problema dela. E uma pessoa narcisista significa voltada para si. É uma pessoa que sempre está se vitimizando. É uma pessoa que ela é vítima em tudo. Já conhece alguém assim ou não? É uma pessoa que sempre ela é a coitada. Cara, ela pode fazer tudo que é de errado, mas ela sempre vai ser a vítima. Isso é muito sério. Isso é muito preocupante. E pastor, e o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque é uma área a qual Satanás ele tem investido nas pessoas. É uma área que ele tem batalhado em oculto. E muitos cristãos, porque o egocentrismo no mundo é normal, é comum. Numa empresa, as pessoas quererem pisar em cima das outras, quererem ser a melhor, isso é comum. Mas no meio cristão não significa que você é melhor do que alguém. Mas esse tipo de característica a qual Satanás tem investido em muitas pessoas, podem destruir vidas, podem destruir pessoas. Isso é muito sério. Isso é algo que Deus vai tratar conosco nessa noite para a gente entender de que forma que Satanás ele tem investido nisso. E é um investimento que a gente não percebe. É um investimento que a gente não percebe, que a gente não dá conta. Porque sempre eu acho que eu estou errado, que eu estou certo, independente se o que eu estou fazendo, se as minhas atitudes são certas ou não, eu sou correto, eu sou certo, não dou ouvido para ninguém. Isso é muito sério. E é um assunto que Deus vai tratar, sabe por causa de quem? Sabe por causa do quê, querido? Porque Ele ama tanto o seu povo, mas tanto o seu povo. Porque uma pessoa egocêntrica, ela nunca vai ter Deus como uma identidade paterna na sua vida. Uma pessoa egocêntrica, ela vai ter uma dificuldade de se relacionar com Deus como pai. Porque ela acha que ela é o centro, que ela é o correto, e isso é muito sério. Isso é muito sério. Então nós vamos entender um pouco sobre isso, e Deus vai falar conosco. E olha que interessante que Provérbios capítulo 16, 18 diz: o orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. Não é uma palavra que eu achei legal, é a Bíblia, está escrito na sua Bíblia, Provérbios capítulo 16, verso 18. E o que está dizendo aqui? Exatamente sobre o ego. Está tratando exatamente qual é o caminho de uma pessoa egocêntrica. O que leva uma pessoa a ser desta forma? E tem pessoas que têm dificuldade com isso. A gente não está aqui para julgar, não para condenar uma pessoa que tem essa característica. Eu não estou aqui para falar assim, você vai para o inferno por causa disso, não. Por quê? Porque Deus quer tratar com essas pessoas que têm essa dificuldade, que lidar com isso, e muitas vezes não sabe lidar. Pessoa que muitas vezes antes de ela pega e já fez, ela já agiu dessa forma. E isso fere, isso afasta as pessoas, isso agride as pessoas. E muitas pessoas têm sofrido com isso e não sabem como lidar. Mas eu quero dizer algo para você. Se tem alguém no nosso meio com essa característica, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, entrega a tua vida nos caminhos do Senhor. Aleluia, que toda a tua ansiedade que tem causado situações ou atitudes precipitadas, entrega nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Eu quero dizer algo para você, se tem pessoas aqui que têm passado e sofrido com isso, Deus, Ele pode mudar esse cenário, o Senhor pode mudar esse cativeiro, o Senhor pode mudar essas características em nome de Jesus. Deus, Ele pode. E se você conhece alguém que tem essas características, não aponta o dedo, não acuse essas pessoas, porque isso é muito sério.
O que Deus está falando conosco, que tem pessoas aqui no nosso meio egocêntricas, Deus Ele quer remover isso da vida das pessoas. E se você conhece alguém assim, Deus Ele quer te capacitar para você poder lidar com essas pessoas, para você poder ensinar essas pessoas, amar essas pessoas e mostrar que há uma solução para isso, porque isso traz a destruição. Em Provérbios diz, como nós acabamos de ler, o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Cara, é uma palavra muito pesada, é uma palavra muito séria. E olha que interessante, Deus me deu algumas referências bíblicas de pessoas que sofreu com isso, pessoas egocêntricas. E olha o que diz aqui, nós vamos passar por algumas referências. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 4, fala sobre Eva, sobre a serpente, né, aguçando o ego da Eva. Olha o que diz aqui, olha, mas a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. O que acontece? Satanás chega como a serpente, fala para Eva assim, você não pode comer esse fruto não? Não. Por que não? Porque Deus falou, que nós podemos comer fruto de todas as árvores, menos dessa. Mas por quê? Olha a astúcia de Satanás. Não, porque se a gente comer, a gente vai morrer. Aí aqui, no capítulo 3, no verso 4, ela diz assim, vocês não morrerão coisa alguma. Aonde que Satanás investiu? No ego de Eva. Falou assim, não, você não vai morrer nada. Ou aquela famosa frase do século 21, não tem nada a ver. Pega nada. Come, fica à vontade. Aonde que ele investiu? No ego de Eva. Ele sabe, ele é astuto, ele sabe aonde investir. E ele foi exatamente no ponto a qual aguçou ela, a qual o ego dela foi aguçado. E o que acontece? O que o ego dela, o centro, o núcleo de todas as qualidades, somente para ela em suas atitudes, diz, Eva, coma, vai te fazer bem, vai te fazer igual a Deus, você vai conhecer o que é certo e o que é errado, tal. Ele investiu nisso. Outro, Caim, Gênesis capítulo 4, verso 7, se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta e à sua espera. O que acontece? Abel vai e oferece uma grande oferta para o Senhor. Ou seja, ele tira o seu primeiro e ele oferta ao Senhor. E Caim não, ele tira o que era sobra, o que era resto, ele pega e entrega ao Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que Deus recebeu a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Isso significa que foi Deus que falou, olha, eu rejeito a tua oferta. Naquele momento, a Bíblia não diz, mas se Satanás já tinha arrancado Eva com Adão lá do paraíso, porque tratou no ego deles, da mesma forma foi Caim. Caim, você vai deixar quieto, cara? Meu, o seu irmão é melhor do que você. Deus está fazendo acepção. Olha o seu irmão, olha Deus alegre com o seu irmão. E Deus rejeitou você, Caim. Caim, você não serve. Caim, você não presta. Caim, o seu irmão Abel é melhor, ele está se destacando melhor. Aonde que Satanás investiu? No seu ego, que despertou em Caim a ira, a fúria, a qual ele foi, levou o teu irmão para o campo e o matou. Tudo isso parte do ego, a qual Satanás ele tem investido. Outra referência, José, Gênesis capítulo 37, verso 4. Os irmãos viam que o pai amava mais José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Por quê? Porque José ele chega e conta o sonho, a visão que Deus deu para ele. Dizendo, eu tive um sonho, pai. Qual que é? Eu tive um sonho que o sol e a lua se prostravam perante mim. Nossa, filho, mas o que é isso? Aí ele vai e conta para os irmãos. Aí os irmãos olham para ele dizendo assim, José, você está dizendo que nós vamos nos prostrarmos perante você? Não. Aí Satanás ele vem aonde? No ego dos irmãos. Dizendo assim, vocês não são melhores do que ele. José não é melhor do que vocês. O que vocês devem fazer? Ele está se achando, ele está querendo se destacar, ele está achando que ele pode todas as coisas. Faz o seguinte, mata ele.
Faz o seguinte, vende ele, joga ele na cisterna. Todas essas atitudes de referência, algumas eu coloquei aqui, mas existe muito mais. Parte da onde? Do ego de uma pessoa. E é qual Satanás ele tem investido na vida de muitas pessoas, ao qual tem causado destruição. Outro, Coré, Datã e Abirão, Números 16, 3. Olha o que eles disseram. Eles foram junto falar com Moisés e Arão, e disseram: agora chega, todo o povo pertence a Deus, o Senhor, cada um deles é de Deus, e o Senhor está no meio deles, então por que vocês querem mandar no povo de Deus? Corá, Datã e Abirão, eles estavam ali só observando, e Deus usando Moisés, dando a direção para Moisés do que tinha que ser feito, para eles chegarem logo na terra prometida. Aí Satanás, a Bíblia vai dizer que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, a fim de que ele possa tragar. Entenda, no mundo espiritual não existe dia, não existe noite, não existe relógio. Ele não dorme, ele fica o tempo inteiro só rodeando, prestando atenção no tempo oportuno para ele investir na vida que ele possa destruir e tragar. E ele sabe aonde ir. Então ele observa que o quê? Que começou um zum entre Corá, Datã e Abirão. Eles não concordam o que Deus tinha determinado para eles. Aí começa Satanás no ouvido de um: por que Moisés manda e você não? Você também pode. Aí ele corre lá, Satanás, na vida de Datã: ei, você também pode. Não tem nada a ver. É que Moisés, sabe o que aconteceu? Moisés, ele consagrou o seu irmão, porque é família, é panelinha. Ele está no controle, Deus não está no controle de nada. Aí ele vai no ouvido de outro, ele começa a soprar daqui a pouco. Ajunte vocês três, causa uma rebelião, destrói esse povo, arranque a liderança que Deus determinou para este povo. Vocês podem, vai. E Satanás, ele começa a investir no ego desses homens. Daqui a pouco eles tomam a decisão, e ele vai até Moisés, e ele empeita Moisés, e ele coloca isso para Moisés. Você pensa que você é quem, Moisés? O povo, todo mundo aqui é de Deus, então por que você acha que você pode mandar no povo? E aí sabe o que aconteceu? Isso levou eles e toda a tua família à morte. A Bíblia vai dizer que Deus deu oportunidade para eles se arrependerem. Deus provou para eles que Deus tinha instituído aquela autoridade chamada Arão, sumo sacerdote, que iria, querido, aleluia, entrar no santo dos santos para oferecer o sacrifício ao Senhor. Deus tinha o escolhido, não foi Moisés. Aí Deus vai dar ainda uma chance para eles. Pega a vara representada de cada tribo, e a vara que amanhecer florida e com frutos, foi a quem eu escolhi. Olha a oportunidade que Deus deu ainda para esses três homens que causaram uma rebelião por causa do seu ego que Satanás investiu. Deus ainda deu uma chance. Na hora que chegou para amanhã, pegou a vara onde está escrito vara de Arão, Arão escrito naquele cajado, e a vara dele estava florescida. Aí vem Moisés e mostra: está vendo, gente? Corá, Datã e Abirão, vocês estão querendo causar. Olha aqui, cara, a vara de Arão está florescida, foi Deus que escolheu. Não, a gente não quer, a gente não aceita. Aí Satanás, ele começa a investir nisso, e contra aquilo que Deus tem. É muito sério, porque isso tem destruído muitas igrejas, de pessoas a qual Satanás tem alimentado o ego, e ela não começa a concordar, não que é o errado, o que é errado não tem que concordar mesmo, mas não começa a concordar com o que é certo. Aí começa, daqui, de lá, isso daqui. Quem que está fazendo isso? Isso é diabólico. É Satanás investindo no ego das pessoas. É Satanás investindo para poder causar. Ele sabe aonde. A Bíblia diz assim, que o reino das trevas são muito mais prudentes que o reino da luz, que os filhos da luz. Ele sabe aonde ele investe, ele sabe aonde ele vai. E ali foi que a Bíblia diz que Deus, depois dessa oportunidade, o chão se rasgou e eles foram engolidos, ele com toda a tua família. Ou seja, pessoas egocêntricas traz a destruição para a sua vida e também para a sua família. Outro ponto, rei Uzias,
e rei Asa. 2 Crônicas, capítulo 14, 2 Crônicas, capítulo 16. Já ministrei sobre esses reis, que fizeram tudo o que tinham que fazer, e a Bíblia vai dizer claramente, e subindo para a cabeça deles. Ou seja, o seu ego foi alimentado. Eles olham depois de alguns anos, ele vê aquele império que Deus através deles construiu. Aí eles olham para o ego deles, Satanás vem e diz assim: está vendo como você é bom? Está vendo como você é o cara? Esse império construído é por causa de você. Aí de peito murcho, ele começa a estufar o peitão. O de olhar, com um olhar humilde, ele já começa a olhar com um olhar de humilhação para as outras pessoas. E a Bíblia vai dizer que subiu para a sua cabeça. E assim eles foram pegos enfermos. E mesmo com essa enfermidade vindo da parte de Deus, eles não se arrependeram. E foi a morte. Isso significa o que, queridos? Ego alimentado. Ego alimentado destrói a vida das pessoas. É muito sério isso. Você sabia que apenas com elogio você pode alimentar o ego de pessoas? Uma pessoa egocêntrica, ela quer ser vista, elogiada, paparicada. É isso que alimenta as pessoas. Eu vou dizer mais, para chegar todo neste contexto, nessas referências, começou aonde tudo isso? No céu. Como assim, pastor, você é louco? Não, nasceu no coração de Lúcifer. A Bíblia vai dizer assim, que ele era o anjo querubim da guarda, ele preparava a adoração para Deus. Nós estudamos sobre anjos e escatologia. Os anjos tinham seus livres arbítrios, e naquele momento Lúcifer, ele olha para ele e ele se acha melhor do que Deus. E naquele momento que ele sai chamando os outros anjos, e a Bíblia não relata, mas acredito eu, que ele chegava para os outros anjos e dizia assim: quero dizer algo para você, o que você acha de mim? Você é o cara, meu. Você é bonito, você reluz, você anda, sons, notas musicais, sai do teu andar, você fala, é uma adoração a Deus. Mas e aí, fala mais, fala mais. Não, eu acho que você pode ser melhor do que Deus. E aquilo foi alimentando, isso surgiu dele, e ele foi expulso por isso. Aí por esse motivo, por esse egocentrismo que começou lá no coração de Lúcifer, ele foi expulso e jogado aqui na terra, e ele vai investir no que mesmo? Naquilo que ele criou, naquilo que ele surgiu, que deu princípio, início dentro de si. E é por isso que ele investe nas pessoas, em relação a isso. Eu quero dizer algo para você, cuidado você que recebe elogio, e você que elogia. Porque tem muitas pessoas que elas não recebem elogios como um agrado de alguém. Nossa, que bênção. Nossa, que você está bem. Muitas vezes chega uma pessoa, nossa, que bênção. A pessoa já entende que ela é boa, que ela é melhor que todo mundo. Isso é muito sério. Isso não faz parte de Deus. Isso é diabólico. Pessoas que querem se destacar, querem ser melhor do que as outras. Isso é muito preocupante, porque é nessa área que Satanás ele tem investido. Eu não sei qual é o nome, mas existe uma pessoa, não sei se é pregador, se é pastor, isso aconteceu há muito tempo. Deus usava muito ele. Era um cara onde ele ia pregar, estádios de futebol enchiam, pessoas curadas, aquele negócio todo. E chegou um certo dia que ele estava num lugar muito grande. Eu não sei se alguém souber o nome, coloca esse. É esse mesmo. Aí o que acontece? O estádio lotado, ele abre a porta do camarim a qual ele estava, ele olha aquela multidão, ele com a sua boca diz: realmente Deus precisa de mim. E ele fecha a porta. A partir daquele dia, ele caiu em adultério com a sua secretária e não se levantou mais. O que é isso? Ego. O que é isso? Elogios exagerados. Você é o cara, você é bom, você manda bem, você arrebenta. Cara, isso é muito sério. No nosso meio isso é muito sério. Eu quero dizer algo para você, querido. Um reconhecimento, isso serve para todo mundo que aqui está. Um reconhecimento é muito válido e cada um merece nisso.
continue assim, persevere assim, não abra mão, não desista, não pare de caminhar com Cristo. Estamos juntos, estamos ligados, estamos em oração, isso é maravilhoso. Mas um elogio em querer alimentar o ego das pessoas, isso é muito preocupante, isso é muito sério. Toma muito cuidado com isso. Isso tem destruído pessoas. Pessoas têm sido destruídas com isso. E uma pessoa que o ego dela é alimentado pela primeira vez, é uma porta a qual Satanás ele entra, e ele vai sempre alimentar aquilo. E a pessoa ela vive com aquela necessidade de ser vista por alguém e ser elogiada por alguém. Isso é muito sério. Nós não vamos nem entrar em outros aspectos a qual o ego pode levar a encaminhar as pessoas. Mas isso é muito sério, isso é muito preocupante. E rei Uzias com Asa foi exatamente isso. Subiu para a cabeça, a Bíblia diz, as pessoas chegavam nele, erguiam a bola dele, o cara massageava o ego, e foi um fim trágico. Rei Saul, que quer matar Davi, 1 Samuel capítulo 19. Saul estava lá governando tudo errado. Deus chega e fala assim: Samuel, até quando, cara? Eu não quero mais esse cara governando, eu já escolhi um. Aí o que acontece? Quando Saul descobre que quem foi ungido ao novo rei de Israel, que era Davi, a primeira coisa que vem, a primeira atitude que ele toma, qual é? Cadê Davi? Vamos matar ele. Por quê? O ego dele foi exatamente alimentado por Satanás naquele momento. Eu ser substituído, eu, primeiro rei de Israel, instituído por Deus, consagrado por Deus, ser substituído por aquele jovem, aquele menino. Não, jamais, jamais. O que nós vamos fazer? Vamos matar ele. É isso que Satanás ele tem investido nas pessoas. Ele tem causado, ele tem, a intenção dele em investir no ego é exatamente destruir comunhão. É exatamente, em vez das pessoas, Pai, muito obrigado, em vez das pessoas se agradarem com os testemunhos, que são testemunhados daquilo que Deus tem feito, Satanás tem investido, para que as pessoas, em vez de se alegrar num testemunho que houve, faz ela sentir raiva. A Bíblia diz que é necessário que nós venhamos a testemunhar o que Deus tem feito, mas o que acontece é contado o testemunho, é o que Deus ministra ao meu espírito aqui, em vez de edificar o coração de muitas pessoas, dizendo, se Deus fez na vida dele, também pode fazer na minha, se Deus fez na família dela, também pode fazer na minha, mas não, o ego tem sido alimentado, e aí o que acontece? A ira vem, quando o testemunho é ouvido, dizendo, por que que eu não? Por que que não chegou minha vez? Por que que eu não posso? Se eu não posso, ele também não pode. Aí existem as orações ao contrárias. É sério. Quando eu era da Umbanda, eu cheguei uma certa feita para uma entidade que estava manifestada lá. Eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta. Você come das oferendas que são oferecidas para vocês? Eu tenho uma dúvida, eu perguntei para uma entidade que estava manifesta, falei, as oferendas que a gente oferece para vocês na encruzilhada, na cachoeira, tal, vocês comem aquilo? Ele deu risada, não. Falei, mas e daí? Por que isso então? Ele falou assim, o que vale é a intenção. A pessoa, surgiu a intenção dela em fazer, aquilo bastou. Ou seja, o que acontece? Satanás, ele se alimenta do ego das pessoas. Ele investe. E quando a pessoa, ela floresce aquilo, coloca isso para fora, é exatamente a qual ele se alimenta, ele se agrada daquilo. Você quer ver algo? É simples, fofoca. A pessoa, ela começa a gerar fofoca. Isso vem da onde? De Deus? Será que isso pertence a Deus? Será que é Deus que está despertando no meio das pessoas para gerar fofoca uma das outras? Isso vem do céu do Espírito Santo? Não. Isso vem do quê? Do ego, que é ferido, que é massageado por Satanás, a qual traz a ira em prol da vida do outro. E é na hora que a pessoa tem o prazer de abrir a boca para condenar a vida do seu próximo. Ou isso não existe? Amém ou não amém? É muito sério, igreja. O que Deus está falando hoje é muito sério. É muito sério. E tem pessoas que não estão atentas a isso. Egos massageados. Destruiu homens e mulheres da Bíblia. Porque
Porque Satanás investiu no ponto certo, ele não perde tempo. Ele sabe que o tempo dele está chegando. Ele não sabe a data, nem o momento, mas ele sabe que Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja. Ele sabe que um cristão alicerçado em Cristo está aqui nessa terra para poder saquear o inferno e povoar o céu. Então ele sabe aonde ele investe. Ele não perde tempo e o ego destrói as pessoas. Destrói a pessoa e traz mais pessoas à destruição. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Outro, Judas se corrompe com as ofertas das moedas. O que acontece? Sabe que Judas era, antes de Jesus encontrar com ele, ladrão. Jesus chega até ele e diz para ele assim: sai o demônio que age na sua vida como ladrão. Sai em nome de Jesus. Não, Judas, vem para cá. Você vai ser meu discípulo. Eu fico imaginando as pessoas dizendo: cara, mas ele é ladrão, você é louco, vai chamar ele. Eu sei o que eu estou fazendo. Judas, vem para cá. Pois não, Senhor, estamos juntos. Estamos caminhando. Judas, você vai fazer o seguinte: pois não, Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Você vai ser o tesoureiro do meu ministério. Aí eu fico imaginando as pessoas que estavam ao redor dizendo: cara, você é louco, o cara é ladrão. Você chama ele para ser o discípulo e coloca ele como tesoureiro para mexer com dinheiro. Aí Jesus, acredito eu, que diz assim: meu, eu sei as minhas formas de agir. Eu vou libertar ele nessa área. É nisso que ele vai ser liberto. Aí ele lidando com dinheiro, chega uma certa feita que Marta pega um vaso de alabastro, quebra nos pés e unge ali, incendeia aquela casa. Jesus fica feliz e naquele momento, quem que se levanta contra aquela atitude? Judas. Por que você fez isso, mulher? Não era muito mais fácil você pegar e vender isso, pegar o dinheiro e dar aos pobres? Aí vai dizer mais para baixo: mas Judas, sendo ladrão, ele não falou isso porque ele se preocupava com os pobres. Ele falou isso porque se esse dinheiro do vaso entrasse na salva, ele iria impor as mãos. A palavra diz isso. O que acontece, querido? Satanás veio massageando o seu ego. Judas, olha a sua situação, cara. Quando você roubava, você era bem, você estava bem, você tinha bastante coisas. Olha agora, olha a situação que você está. E outra, você está lidando com dinheiro, a qual é arrecadado e é feito coisas para o ministério de Jesus e ainda dar aos pobres e aos necessitados. Sabe o que você faz, Judas? Rouba. Não, mas eu não posso. Rouba. Não, mas você não está entendendo, eu não posso. Judas, você merece, cara. Você trabalha tanto. Você merece. E não é errado não, pega nada. Enganar não pega nada, mentir não pega nada. Judas, faz o seguinte, eu vou dar uma dica para você. Quer ganhar uma bolada? Vai lá até Caifás. Eles estão pagando uma boa recompensa para quem entregar Jesus. Vai lá, Judas. Satanás investiu aonde? No ego de Judas. E Satanás já estava tão florescido o ego de Judas, que Jesus olha para Judas na última ceia e fala assim: Satanás, vai fazer logo o que você tem que fazer, vai, some daqui. Então o ego dele foi massageado para ele cometer exatamente aquilo, a área a qual Jesus queria o libertar. E a última referência, Ananias e Safira, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Da mesma maneira, todo mundo vendendo seus bens. E a Bíblia vai dizer que não havia necessitados, tudo e todos eram incomuns, eram todos iguais. Aí as pessoas vendiam suas terras, a Bíblia vai dizer que levava o valor até o altar, e ali os apóstolos dividiam entre eles, e não haviam necessitados. Aí Satanás vem, investe no ego de Ananias e Safira, dizendo assim: sabe o que vocês fazem? Vocês são merecedores, vende o bem de vocês, para vocês falarem que vocês estão fazendo igual a eles, mas não levam o valor exato. Pegam uma parte para vocês e falam que foi este valor. Aí Pedro está em cima do altar pregando, pá. Chega Ananias e Safira, na hora que ele chega ao pé, chega primeiro ele e depois ela. Por que tu deixou Satanás tomar o teu coração? Bum, ele morre. Fala, meu, e o que é isso? Satanás investindo no ego das pessoas, a fim de fazerem elas mentirem,
tomar atitudes destrutivas sobre a vida delas, achando que é uma qualidade, achando que é uma coisa comum e uma coisa normal. E olha aqui, querido, eu quero contar uma história para vocês, a história do cavalo. Não sei se você já ouviu, acredito que sim. Teve uma certa feita que um cavaleiro chegou com um cavalo no vilarejo, e ele desceu do seu cavalo, e ele amarrou o cavalo em uma árvore, e ele saiu. Aí Satanás, olhando aquela situação, Satanás ele vem na corda, e ele desamarra a corda daquele cavalo. E o cavalo então, ele sai daquele lugar onde ele estava, ele entra dentro de um quintal, de uma casa, e ele destrói ali a horta daquela pessoa, daquela casa. O cavalo sai sapateando ali e destrói a horta daquela pessoa. A mulher, a dona da casa, a dona da horta, olha aquele cavalo, pega um pedaço de pau e mata o cavalo. Aí naquele momento que ela matou o cavalo, o dono do cavalo chega. Cadê o cavalo? O cavalo está morto dentro do quintal da mulher. Aí o homem chega lá e começa a discussão. Por que você matou meu cavalo? Porque ele pisou aqui. O homem pega o pau e mata a mulher. Aí naquele momento que matou aquela mulher, o esposo da mulher sai de dentro da casa furioso. Por que você matou a minha mulher? Ele pega o pau e mata o homem, o dono do cavalo. E naquele momento as autoridades chegam ali e pegam. Por que você matou o dono do cavalo? E matou o rapaz que matou o dono do cavalo. Aí chegaram até Satanás e dizem assim: Satanás, você viu o que você fez? Você é o culpado de tudo isso. Satanás diz assim: eu não fiz nada, eu só desamarrei a corda. É isso, querido, o ego. O ego das pessoas feridas, quando o ego ele é ferido, ele faz as pessoas cometerem coisas que elas acham que não é capaz. O ego de uma pessoa ferida, e é assim que Satanás ele tem investido. Pessoas que não aceitam o que tem que ser feito. Elas reagem de uma forma violenta contra a verdade, contra pessoas que não concordam com as suas atitudes. Eu estou aqui em cima ministrando e Deus revela ao meu espírito. Você acha que eu estou aqui ministrando e todas essas pessoas que estão sentadas aqui, ou pessoas que estão assistindo, está tudo dizendo: ô pastor, que legal, é isso aí mesmo? Não, querido. Não. Pastor Xarope, não sabe o que está fazendo, acaba logo, quero ir embora. Não tem nada a ver isso que ele está falando. Porque quando a gente é confrontado com aquilo que a gente acha que é uma qualidade, a gente não quer aceitar. A gente faz bico, a gente torce a cara, a gente olha para o relógio, dá um desespero, a gente quer sair do ambiente a qual a verdade está nos confrontando. A verdade confronta o ego. E quanto a verdade confronta o ego, ela destrói o ego. É isso que Jesus ele quer fazer hoje neste lugar. A verdade dele é para destruir o ego, egocentrismo na vida de pessoas que não concordam com quem? Com o pastor? Não, que não concordam com a palavra. Que não concorda com a palavra, não é com o pastor, não concordam com a palavra. É muito sério o que Deus está dizendo. E olha aqui, Satanás ele altera o ego, e com o seu ego ferido você é capaz de destruir. Olha que diz lá em Lucas capítulo 9, 55, a qual nós lemos, está dentro do contexto a qual nós lemos: o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-lo. Queridos, sabe o que Deus falou em cima disso? Aleluia! Realmente, Jesus não veio para destruir ninguém, os homens que se autodestroem. Jesus não veio para destruir ninguém. A pessoa está fazendo isso porque Deus está pesando a mão. Não, as pessoas estão se autodestruindo porque o ego está sendo alimentado. Pessoas, relacionamento entre pai e filho sendo destruído, porque não libero perdão, não peço perdão, mas por causa de quê? Porque o ego está alimentado. E o ego faz que a pessoa olhe só para ela, para a dor dela, e por isso pessoas não liberam pecado, não liberam perdão. Pessoas não pedem perdão. Eu pedi perdão, sai fora. Eu não. O que é isso? É Deus.
esse é meu jeito, essa é a minha personalidade. Não, querido, é o meu ego que está alimentado por quem? Pelo diabo, a qual faz que eu não perdoo e não libero o perdão. Desculpa, mas é o que Deus manda dizer para a igreja hoje. Pastor, você não sabe o tanto que me feriram, mas e as nossas transgressões que fere Jesus todos os dias, não leva conta? Qualquer um de nós, pecando, tirando a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas pecando em qualquer área, se houver um arrependimento, Deus ele te perdoa porque Ele te ama. E por que que eu não posso perdoar? Por que que eu não perdoo? Deus tem que trabalhar nisso, tem mesmo. Trabalhar onde? No ego, a qual Satanás ele tem alimentado. Querido, é Deus falando nesse lugar. Deus ele vai começar a moer essa questão, querido, em nome de Jesus, egocentrismo. Não, eu não aceito, não, sou eu que fiz. Querido, em nome de Jesus, vamos abaixar a bola. Porque Ele morreu por mim, por você. Quem somos nós para não perdoar e não liberar o perdão? Quem nós pensamos que somos para poder querer agir oposto daquilo que Jesus fez por você? É muito sério, é muito sério. Efésios capítulo 6, verso 12. Pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo da escuridão. O que Deus está dizendo? A luta sua não é com o teu próximo, a sua luta é contra o teu ego, não é contra o teu próximo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Minha luta eu vou matar, eu vou destruir. Isso é o ego reagindo de uma forma violenta. Deus está dizendo, a sua luta não é contra o teu próximo, mas sim contra o mal. E uma das características do ego é o mal. Então a nossa luta não é contra o meu próximo, que eu não vou com a cara, que eu quero desmascará-lo, eu quero destruí-lo, não. A minha luta é contra o ego que está dentro de mim. Ou seja, a natureza de Cristo que está dentro de mim é um combate todos os dias para matar este ego que tem gritado todos os dias, a qual faz eu falar mal das pessoas, a qual faz eu não perdoar, a qual faz eu querer a destruição, a qual faz eu ouvir testemunhos de que Deus tem feito e eu não me agradar com aquilo. Então a minha luta, entenda, a igreja da família, a partir de hoje, eu quero dizer algo de Deus, vindo de Deus para você. Peça perdão para quem que tem necessidade, para quem você precisa pedir. E eu falo, Rachai de Mantecai, aquilo que Deus manda dizer, querido, uma falta de perdão pode fazer você ficar aqui no grande dia. Não queira optar pelo inferno por causa do teu ego que grita mais alto dentro de você. Não queira isso. Peça perdão para o teu filho, peça perdão para a tua filha, peça perdão para o teu esposo, para os teus pais, para as pessoas ou que você ofendeu ou que te ofenderam. Para com isso. Isso está te consumindo, isso está te destruindo por dentro. E por que não libera o perdão? Porque Satanás ele tem investido nisso. Não perdoa, não libera o perdão, você foi humilhado, você não merece isso. Aí Jesus ele entra no meio dizendo assim, para, eu morri por isso. Então perdoa, filho, porque isso está te deixando doente, perdoa. Mas é muita humilhação, pai. Mas eu me humilhei por ti, eu levei tapa na cara, eu fui pregado no madeiro por você. Não importa a humilhação, o que importa é a tua salvação. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o ego que grita dentro de mim.
O ego alimentado pode levar pessoas para a perdição, para o inferno, perder a salvação. Mateus capítulo 7, 22. Cara, Deus tratou tanto comigo neste ponto, que Deus me levou, eu estava em oração, Deus falou assim, Deus trouxe este contexto na minha mente. Eu falei assim, Senhor, o que o Senhor tem, Pai? O que o Senhor tem? O que o Senhor tem? Aí Deus falou assim, eu vou revelar algo para você sobre isso. Em Mateus capítulo 7, verso 22 diz assim: quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres. Então eu direi, Jesus dizendo, então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca te conheci vocês, eu nunca conheci vocês, nunca, nunca. Afastem-se de mim, que vocês só fazem o mal. Jesus está dizendo no grande dia, que as pessoas serão julgadas. E aí sabe que Deus revelou nessa questão? Quando diz assim, olha, Senhor, Senhor, no teu nome, significa que naquele dia Ele como juiz e não mais como advogado. Ele vai dizer assim, olha, vai abrir o livro e vai dizer, cara, você está indo para o inferno por causa disso. Aí a pessoa ela vai encher o teu peito, porque o que fez ela cometer isso foi o ego que foi alimentado pelo diabo. Ela vai encher o peito e vai dizer, Senhor, Senhor, no teu nome. Sabe o que essa pessoa, sabe qual é a reação dessa pessoa? Uma carta de cobrança para Deus, dizendo assim, Senhor, Senhor, no teu nome. Ele está dizendo assim, eu não mereço ir para o inferno, porque no teu nome eu fiz a tua obra. Eu falei, meu Deus. Aí ele vem com alguns pontos, dizendo que no nome do Senhor, Ele fez algumas coisas. E olha aqui, pregamos a tua palavra, expulsamos demônios, curamos em teu nome. Aí que Deus faz? Filho, vai lá em Romanos capítulo 11, verso 29, que diz, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ou seja, Senhor, Senhor, no teu nome, carta de cobrança, eu mereço um bom pagamento por aquilo que eu fiz. Pregamos em tua palavra, aí Deus responde, isso é dom, palavra de sabedoria, eu dei sem arrependimento. Expulsamos demônio, Deus responde, isso é dom, discernimento de espírito, e eu dei a você sem arrependimento. Curamos em teu nome, aí Deus responde, isso é dom, e eu dei a ti sem arrependimento. Eu falei, meu Deus, Pai, e aí? Aí o Senhor dá continuidade dizendo, então afaste-se de mim, porque eu nunca te conheci. Aí ele vai dizer assim, Senhor, mas o porquê disso? Aí Deus diz para ele, aleluia, porque você usou o meu nome e não viveu em meu nome. Ou seja, não vai existir argumento naquele grande dia. Pessoas com seu ego alimentado vão querer empeitar o Senhor, dizendo, mas no teu nome eu fiquei enfiado na igreja, subi no altar, cantei, preguei, fiz o que eu tinha que fazer. Aí Deus vai dizer todos esses argumentos, mas tudo isso é vocação e é dom que eu dei sem arrependimento. Então, ou seja, era mais do que uma oportunidade. Não podemos cobrar de Deus, aleluia, as oportunidades que Ele nos dá. Isso daqui é algo que ainda vai acontecer. São palavras de pessoas egocêntricas. Palavras de pessoas egocêntricas que não aceitaram a verdade, e vai chegar perante o Senhor naquele dia e vai querer com seu egocentrismo falar que ela tem razão, falar que ela tem que ir para o céu porque ela merece, porque o centro, o núcleo das suas qualidades para ela merece que ela vá para o céu, mesmo que ela usou o nome do Senhor.
e não viveu no nome do Senhor. Isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. E quando o nosso ego é ferido, Deus nos ensina a perdoar e não a matar. Algumas referências, Romanos capítulo 12, verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Palavra. Quantas pessoas, eu vou fazer uma pergunta, por favor. Quantas pessoas já te fizeram mal, por gentileza? Tem alguma pessoa que nunca ninguém fez mal para você aqui? Existe alguém aqui? Se tiver, glórias a Deus por isso. Quantas pessoas já te fizeram mal, queridos? Erga as suas mãos. Pessoas já te feriram, já te magoaram. E eu quero dizer algo para você, a gente vai fazer uma autoanálise agora. Quantos aqui são cristãos? Por gentileza, erga as suas mãos. Não estou falando gospel, eu estou falando cristãos. Quantos aqui são? Erga as suas mãos, por gentileza. Aleluias. E se pessoas te feriram, agora a gente vai fazer uma autoanálise. Ninguém está aqui para julgar e apontar ninguém. Eu vou fazer uma autoanálise em mim. Mas pastor, eu sou ser humano, eu não sou de pedra. Eu já vi uma pessoa dizendo, o meu nome não é Jesus. Mas gozado, se a Bíblia está dizendo que eu sou cristão, ser pequeno Cristo, fazer o que Ele fez, a minha atitude quando uma pessoa me fere é fazer o quê? Pagar o mal com bem. Mas se eu sou uma pessoa egocêntrica, eu não aceito isso. Então como eu posso erguer as minhas mãos e dizer que, cara, eu sigo a Cristo, quero viver isso, mas quando uma pessoa me fere, eu quero pagar o mal com o mal. Vou pagar com a mesma moeda. Deus, já ouviu falar de macumba gospel? Pessoas que oram, Deus pesa a mão, Deus deixa no leito, Deus fere essa pessoa, Deus deixa na cadeira de roda, né, André? Querido, misericórdia, cara. Que é isso? Espera aí, que Deus que é esse? Então quer dizer que a palavra, ela mudou, os dias foram cada vez mais, né? A tecnologia foi crescendo, significa que a palavra de Deus mudou. Espera aí, é muito sério o que o Senhor está dizendo para nós. É difícil, pastor, lógico, não é fácil. Entenda uma coisa, Jesus, como filho do homem, naquele momento, Rodrigo, pregado na cruz, se ele falasse assim, olha, Deus, chega, mata todo mundo, o que você acha que aconteceria? Não aguento mais essa humilhação. E as pessoas dizendo, se você é filho do homem, desça daí, salva-se a si mesmo, e tal. E a Bíblia vai dizer que ele foi como um cordeiro mudo a um matadouro. Ou seja, sabe o que ele fez? Pendurado na cruz, todo ensanguentado, as pessoas zombando dele, ele poderia muito bem dizer, Senhor, chega, eu não aguento mais, mata todo mundo, mas não. Ele olha e diz assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é pagar o mal com o bem. Vamos ver o que a palavra de Deus diz, Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecarás meu irmão contra mim, e eu lhes perdoarei? Até 7. Pedro estava dizendo de pessoas que machucaram, que feriram, pessoas que entristeceram ele. E para Pedro chegar até Jesus e perguntar isso, com certeza alguém tinha arrebentado com ele. Alguém tinha feito algo que entristeceu muito ele. Então ele chega até Jesus e fala assim, Senhor, deixa eu fazer uma pergunta, Pai. Pisaram na bola comigo ali, sabe? Deu aquela humilhada em mim e eu queria muito pegar aquele povo e dar uma sacudida naquele povo. Mas fala para mim, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Só 7, tá bom? Na 8ª eu já posso... Aí Jesus falou, filho, você está certo, é mesmo, Deus. Então já perdoei 7, agora eu vou pegar ele. Aí Deus diz assim, não, você tem que perdoar 70 vezes 7. Mas como assim, Senhor? E outra, esqueci de uma coisa, por dia. Aí eu quero abrir a minha boca e dizer que eu não perdoo. Dizer que eu jamais vou me humilhar nesse ponto de pedir perdão ou liberar perdão. Lucas capítulo 6, verso 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Quantos estão ouvindo o Senhor? Diga amém.
Aleluias, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Fazer o bem para quem faz bem para você é fácil, mas Deus, não pastor, não a igreja da família, Deus está dizendo através do Dr. Lucas, aleluias, mas assim eu digo a vocês que estão me ouvindo, aleluias, amem os seus inimigos e façam o bem para os que te odeiam. Você quer quebrar o diabo no meio? Cara, pessoas que te odeiam, pessoas que você sabe que não gostam de você. Faça o bem. No Natal, eu desci, estava em casa, desci aqui para fazer não sei o que eu fui fazer no computador. No momento que eu cheguei ali, Deus falou assim, você vai pegar o seu celular e você vai mandar uma mensagem para uma pessoa. Uma pessoa que algum tempo atrás feriu demais. E Deus falou, você vai fazer isso. Deus prepara algumas situações para nos provarem. Mande uma mensagem, não por hipocrisia, porque eu sei como está o teu coração aí dentro. Libera o perdão, filho, que eu tenho muito mais para fazer na tua vida. Mande uma mensagem desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo, abençoando a família. Falei, amém, Senhor, e Deus sabe que não foi por hipocrisia. Eu peguei o celular, quanto antes, peguei e mandei uma mensagem. Talvez a resposta não foi a qual eu esperava, mas eu tomei uma atitude que a palavra diz que eu tenho que tomar. A Bíblia diz que eu tenho que amar o meu inimigo. Pastor, você é louco? Eu não sou louco, é a Bíblia que está dizendo. Que eu tenho que fazer o bem para aqueles que me odeiam. Então, por favor, em vez, querido, de virar a cara para as pessoas que te odeiam na rua, eu quero dar uma dica para você que vem do céu. Se você sabe que tem pessoas que te odeiam, querem o teu mal, em vez de chegar na rua e virar a cara para ela, fechar o vidro do seu carro, nem sequer dar uma atenção, chama a atenção. Ô fulano, ô, Pai do Senhor, querido, você quebra o diabo no meio. A pessoa vai olhar e falar assim, cara, esse cara é louco, eu odeio ele como está mandando a paz do Senhor para mim. Quem tem paz dá paz. Então pague o mal com o bem, faça a diferença. E olha aqui, não parou por aí não, verso 28. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se tem pessoas te maltratando, seja querido na empresa, o teu vizinho, na escola, na igreja, seja onde for, em nome de Jesus, orem por essas pessoas. Orem. A vontade mesmo, carnal, é desgoelar, mas Deus está dizendo, não faça isso. Amem, perdoa, faça a diferença. Faça a diferença. Aleluia. Olha que interessante, querido, para a gente finalizar. E sabe o que vai me levar para o céu? O egocentrismo vai fazer que eu fique. O egocentrismo vai fazer que, infelizmente, muitas pessoas passam a morte eterna. E tem uma única coisa que vai te levar para o céu. Primeiro, é reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quantos aqui tem Ele como seu único e suficiente Salvador? Erga as tuas mãos. Mas nós precisamos receber o perdão de Deus. E olha que interessante, para receber o perdão de Deus, que é exatamente o que vai me levar para o céu, é necessário se arrepender. E o arrependimento vem do reconhecimento. E o egocêntrico não reconhece o seu erro. Então o que acontece? Uma pessoa egocêntrica, ela nunca vai reconhecer o teu erro. E para receber o perdão de Deus é necessário que eu não tenha remorso, mas que haja um arrependimento. E para haver um arrependimento do que eu fiz, do erro que eu cometi, é necessário eu reconhecer o que eu fiz, não o que as pessoas fizeram, mas o que eu fiz. E uma pessoa que tem essa dificuldade de egocentrismo na sua vida, ela tem uma dificuldade de reconhecer os seus erros. Porque o ego significa o núcleo das qualidades a qual ela tem para ela, sendo certo ou errado. Então é nessa área que Deus quer tratar. Porque para receber o perdão de Deus, é necessário arrependimento. E o arrependimento é necessário o reconhecimento. E uma pessoa que sofre com isso, ela tem essa dificuldade. E é nisso que Deus quer tratar. Para que as pessoas, ela para de olhar somente para as qualidades delas, que não são qualidades. Tem muito mais erro do que qualidade. Uma pessoa egocêntrica. Para que Deus venha libertá-la disso. E que ela venha olhar para ela e dizer, sabe o significado da palavra misericórdia? Deus, tenha misericórdia de mim, significa, Senhor, tenha piedade deste coração miserável. Cara, nós precisamos disso. Que todo o ego seja caído por terra hoje.
Vamos abaixar a bola. E em Salmos 37 diz, para você: não se irrite por causa dos que venceram na vida, nem tenham inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, nem fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Se coloque de pé. É isso que Deus ele tem para mim e para você nesta noite. Talvez não foi a palavra que você gostaria de ouvir, mas foi a palavra que Deus ele achou necessário para você ouvir. E essa palavra tratou